Olá, eu sou Soraya Davi e este é o Medicina e Saúde, que chega até você através das nossas plataformas da internet. Você também pode acompanhar esta e outras entrevistas através do Google Podcasts, Deezer e Spotify. Dificilmente você, conversando com outras pessoas, não terá informações de casos de câncer entre familiares e amigos. É uma doença que traz com seu diagnóstico, além da dor, medo do futuro. Mas, por outro lado, temos uma esperança enorme de encontrar cura e alívio para essa doença. Para isso, temos uma medicina pujante, especialistas altamente comprometidos e uma fé inabalável. Para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu converso com a oncologista clínica, a doutora Aline Bobato Lara, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Soraya. Sempre um prazer ter você aqui conosco, viu? Doutora, a maioria dos casos de câncer está relacionado ao meio ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. Quais são os determinantes para o surgimento de um câncer? É possível evitar a doença? Com certeza, Soraya. Então, sua primeira afirmação é muito importante, né? A maioria dos cânceres são relacionados ao meio ambiente. Uma minoria é relacionada ao fator hereditário, né? Genes herdados do pai e da mãe que podem aumentar o risco de câncer. E quais, então, são esses fatores ambientais? Então, os principais é cigarro, né? Então, tabagismo e etilismo, excesso de álcool, sedentarismo, então não fazer atividade física, obesidade, né, exposição solar e alguns vírus, né, principalmente o vírus do HPV relacionado aí ao câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço, entre outros. Então, os nossos hábitos de vida estão estreitamente relacionados com o aumento do risco de câncer. Você tocou aí na questão do HPV, né? Por que tem tanta polêmica em torno da vacina? Que na verdade é um alerta que tem que ser dado aos adolescentes ali, né? Porque se evita esse tipo de câncer, né, doutora? Exato. Então, talvez as pessoas relacionem muito a vacina com o início da vida sexual, né? Mas não necessariamente realizar a vacina significa iniciar a vida sexual de forma precoce, né? É muito conhecido que a vacina do HPV pode prevenir e erradicar a longo prazo o câncer de colo de útero, entre outros tipos de câncer, câncer de pênis nos homens e alguns de cabeça e pescoço. Então, assim, a vacina ela é obrigatória, justamente pensando a longo prazo, porque infelizmente o câncer de colo de útero é um câncer que acomete mulheres jovens e que muitas vezes vão a óbito em decorrência dessa doença, né? Doutora, você é oncologista clínica. Você trata qualquer tipo de câncer? Eu queria que você aproveitasse essa questão, essa pergunta, para falar um pouquinho também em que a oncologia clínica difere da oncologia cirúrgica, da radioterapia também, no tratamento do câncer, para a gente entender bem. Excelente, Soraya. Então, o oncologista clínico é como se fosse aí o capitão de um navio, né? Então, nós gerenciamos todo o tratamento desse paciente. A partir do diagnóstico de câncer, a gente participa do planejamento, então o oncologista clínico que avalia todos esses exames, Certo. vê se tem mais exames necessários e planeja o tratamento, aí acaba encaminhando para cirurgia ou para radioterapia e a gente supervisiona os tratamentos sistêmicos, então seja quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, tudo isso é o oncologista clínico que cuida. E nós cuidamos basicamente dos tumores sólidos, então câncer de mama, pulmão, próstata, pele, né? Nós só não cuidamos dos tumores do sangue, que são as leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, que ficam a cargo do hematologista. Certo. Mas os demais tumores é o oncologista clínico que cuida. Ótimo, se a gente consegue entender bem, né? E quais são os principais tipos de tratamentos disponíveis para pacientes com câncer, doutora? Então, Soraya, vai depender muito do tipo de câncer, né? Mas esse tratamento, ele pode incluir uma cirurgia, né? E aí vai depender do exato lugar que está esse tipo de tumor, que cirurgião que vai operar. Pode incluir quimioterapia, pode incluir alguns tratamentos novos, como a imunoterapia, que é um tratamento que estimula o sistema imune a combater o tumor, hormonioterapia, que são tratamentos que mexem com a parte hormonal, que às vezes estão envolvidas nesse desenvolvimento do câncer. Tem terapias-alvo, que são
comprimidos ou medicamentos na veia que vão diretamente em algumas mutações genéticas, né? Fora a radioterapia, que também é um tratamento tradicional e muito utilizado, né? Então nós temos uma gama enorme hoje em dia de tratamentos para o câncer. Hoje se salva mais um paciente com Sem câncer, dúvida, doutora? sem dúvida. Então nós vemos as estatísticas que existe uma redução importante da mortalidade de algumas doenças, principalmente aí câncer de pulmão, melanoma, que é um câncer de pele muito agressivo, né? Entre outros, justamente pelo surgimento desses novos tratamentos. A gente está falando em tratamento, né? Você poderia aí comentar sobre os avanços mais recentes no tratamento do câncer, que tem impacto significativo na clínica, na parte clínica? Sim, então principalmente dessa parte molecular e genética, né? Então, hoje em dia nós temos cada vez mais realizado sequenciamento genético do tumor e muitas vezes do paciente para avaliar se ele tem esse componente hereditário e entendendo um pouquinho mais sobre as alterações genéticas apresentadas no tumor daquele paciente, existem alguns tratamentos direcionados para aquela alteração, né? Então, cada vez mais nós temos visto uma melhora das chances de sobrevida justamente por ser mais direto, né? Então, não tratar o câncer como se fosse uma coisa só, mas sim como uma coisa única de cada paciente. Então, essas terapias-alvo, a imunoterapia principalmente, têm surgido justamente para individualizar o tratamento. Imunoterapia, tem se falado muito nisso. Para quem nunca ouviu esse termo, explica para a gente o que é. Então, a imunoterapia é um tratamento que ela é realizada na veia, né? E eu costumo dizer para os pacientes que nós temos um sistema imune funcionante, né? Então, nós temos, por exemplo, agora que está acontecendo muito a dengue, né? O nosso sistema imune vai lá e combate o Covid, então o sistema imune vai lá e combate. E não é diferente para células que vão originar o câncer. Normalmente, o câncer surge de alguns erros que acontecem na multiplicação celular. Certo. Só que, normalmente, nós temos algumas formas de o sistema imune irem lá e eliminar essa célula. Mas, para essa célula virar câncer, algumas vezes ela perde esse mecanismo e ela cria uma camuflagem para o sistema imune. Então, é como se o sistema imune passasse pela célula do câncer e não visse. E aí é assim que ela cresce. A imunoterapia é como se ela retirasse essa camuflagem e a célula do câncer aparecesse para o nosso sistema imune. Então, ela estimula o sistema imune a combater o tumor. Perfeito, que maravilha. E você falou sobre os fatores de risco para o desenvolvimento dos diferentes tipos de câncer, né? E como que é feito o diagnóstico precoce do câncer e qual a importância desse diagnóstico? Isso se aplica a todos os casos? Então, a gente tem alguns programas importantes de rastreamento, né? Começando aí para mulheres e homens, agora a gente estava no Março Azul Marinho recentemente, né? Do câncer coloretal, né? Então, a colonoscopia é uma forma de diagnóstico precoce, não só de lesões de câncer, mas de lesões pré-malignas. Então, a colonoscopia é de fato um exame preventivo, onde você vai retirar lesões que em algum dia virariam câncer, né? E ela está recomendada para homens e mulheres a partir dos 45 anos, independente de sintomas. Acho que isso é importante frisar, porque muitas pessoas acham, mas meu intestino funciona normalmente, né? Mas independente da presença de sintomas. E aí é importante a gente dividir em homens e mulheres, né? Então, homens, além disso, a partir dos 45, 50 anos, uma avaliação do urologista para o rastreamento do câncer de próstata e um diagnóstico precoce, né? E as mulheres, o preventivo a partir dos 25 anos ou o início da vida sexual, tá? Preventivo para prevenção do câncer de colo de útero, ele também detecta lesões pré-malignas, né? E a mamografia a partir dos 40 anos. A mamografia, ela não é de fato um exame preventivo, mas ela é um exame de detecção precoce. Então, por isso que é importante a realização da mamografia. Fora isso, é importante estar atento ao seu corpo. Se você tiver algum sintoma diferente, aí é importante procurar um médico para prosseguir a investigação. Doutora, quais são os principais desafios enfrentados pelos pacientes durante o tratamento do câncer? Acho que o primeiro desafio é o diagnóstico em si, né? O câncer é uma doença com muito estigma, né? E muita gente ainda tem aquela visão antiga de uma doença que não tinha o que fazer, né? E até entender os tratamentos, então são tratamentos complexos, é uma doença que muda a rotina de uma pessoa, né? Então
É como se já tivesse uma sentença de morte, né, quando recebi o diagnóstico. Exato, exato. Então a gente está aqui e a equipe multiprofissional justamente para o paciente entender que não é isso, né? Nós costumamos dizer que o câncer faz parte da vida da pessoa, mas ele não é a vida toda dela, né? Então essa parte é muito importante. Existe também uma grande dificuldade dessa logística de tratamento, de ter um apoio familiar. Então, é necessária a mobilização não só da pessoa, mas do cônjuge, dos filhos ou dos pais, né? Então, é toda uma família que fica envolvida. Eu diria que talvez esses são os maiores desafios, né? Perfeito. E você falou aí da equipe multiprofissional, multidisciplinar. Qual que é o papel dessa equipe na abordagem do tratamento do câncer, doutora? Então, é fundamental, né? Então, as especialidades médicas, como você mesmo mencionou, nós trabalhamos muito em conjunto, então, oncologia clínica, oncologia cirúrgica, radioterapia, mas nós não podemos esquecer das outras profissões também, né? Então, nós temos enfermagem e oncologia que ajuda em toda essa navegação desse paciente, desde o diagnóstico até estabelecer o tratamento, manejo de efeitos colaterais. Nutrição oncológica é extremamente importante porque cada tratamento pode ter um efeito diferente sobre o trato gastrointestinal, às vezes perder um pouquinho de fome, perda de peso, então a nutricionista consegue fazer esse ajuste, né, para o paciente manter seu peso, uma dieta ideal. Fisioterapia na reabilitação das cirurgias, da radioterapia, então nós precisamos trabalhar em equipe para o tratamento dar certo. É como quando você fala em equipe multidisciplinar, até em enfermagem oncológica, olha o que me vem à mente, é como se essas pessoas pegassem o paciente pela mão e dissessem, vem aqui, é um caminho difícil, mas eu vou te ajudar a trilhar esse caminho. Então nós estamos aqui para trilhar esse caminho com você. E isso acho que tem um peso tão grande na recuperação do paciente que é preciso oferecer esse tipo de auxílio, esse tipo de serviço, né, doutora Aline? É mais ou menos isso? Perfeito, exatamente isso. Então, eu brinco assim que quando eu estou atendendo a enfermeira Bruna, que é a nossa enfermeira oncológica, não tá, os pacientes já vêm, cadê a enfermeira Bruna? Cadê a enfermeira Bruna, né? Porque nós nos complementamos, né? Então, essa complementação, esse apoio ao paciente, não só na consulta médica, mas ao longo do tratamento é fundamental. Doutora Aline, quero te agradecer muito pela nossa conversa, lembrando que dia 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e é muito importante que você receba informações atualizadas, seguras, precisas, sobre essa doença que acomete tanta gente ao redor do mundo, né, doutora? Exatamente. Eu queria agradecer pelo convite, Soraya. É sempre um prazer poder falar sobre prevenção, né, e desmistificar uma doença que muitas vezes as pessoas têm uma imagem muito negativa. A gente tentar trazer que nós temos possibilidades. Isso, tem que ter esperança, porque tem cura, tem tratamentos, tem profissionais excelentes. Cascavel não à toa é um polo, né, uma referência na medicina na área da oncologia também. Lembrando que a doutora Aline está no Instagram, viu, gente? Vocês podem encontrá-la lá no @doutoraline.oncologia, isso? Como está aparecendo aí no vídeo de vocês, ela interage, ela sempre tem muitas informações boas para compartilhar. Então, aproveitem, usem esse espaço para vocês saberem cada vez mais sobre isso e também ajudar familiares, amigos que buscam informações. Doutora, obrigada mais uma vez, um grande abraço, viu? Um abraço. A gente vai ficando por aqui, lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva para ser notificado e receber novos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente vai ficando por aqui, até mais!